alegria poder estar novamente na quarta nobre com Cristo, na novena da restituição e da restauração. Amados, eu sempre gosto de perguntar como é que está o seu coração esta noite. Como é que está você? Como é que você passou o dia? Pessoas às vezes entram na igreja já chorando, emocionadas, talvez abaladas. Entram na igreja buscando uma solução, na verdade buscando socorro. E nós sabemos que a única solução é Jesus Cristo, amém? Que o socorro está no Senhor. O Senhor é meu socorro, o Senhor é minha fortaleza, amém? Se nós estivermos conscientes de que somente Jesus Cristo pode solucionar nossos problemas, por mais difícil, e ter a certeza disso através da fé, então pode ter certeza que o milagre vai acontecer na sua vida, amém? Não importa onde você esteja, está aqui na igreja, está em casa, está em qualquer lugar deste mundo, Deus é com você, amém? Mas se você estiver com Deus. Quantas pessoas hoje estão encurraladas? Falamos a semana passada sobre isso também. Encurraladas, mas vitoriosas, amém, irmãos? Às vezes nós estamos encurralados numa situação difícil, mas nós temos que ter a certeza da vitória. Porque você não pode ficar encurralado sem ter certeza da vitória. Nós contamos a história semana passada do tenente Adalberto, sim ou não? Quem estava aqui a semana passada e ouviu que ele estava encurralado com os soldados ali na Itália, o ataque alemão em cima deles, e eles no Salmo 23, pedindo a Deus, foram libertos, porque a força aliada tirou-os da situação que estavam, não é? Muito bem, como que nós estamos hoje? Como que você está hoje? Por exemplo, que situação nós podemos viver, né? Problemas, dificuldades do dia, é como se estivéssemos encurralados. Os problemas do dia, as dificuldades do dia, é como que você se sentisse num beco sem saída, não sabe se vai ou se fica, se para, ou se chora, ou se vai dormir, se esconde debaixo da cama. Você fica numa situação sem saída, sem perspectiva de absolutamente nada. E você diz, oh meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? Pode ser um problema de saúde abalada. Saúde abalada, quando as pessoas às vezes têm um problema sério com a sua saúde, ou de algum parente, quando a pessoa pega uma gripe, um resfriado, a pessoa fica com dor de cabeça, com mal-estar, coisas que mudam o metabolismo das pessoas e as pessoas não sabem o que fazer. Imagine um filho doente, uma mãe doente, um pai doente, um irmão seu doente, uma pessoa conhecida que você ama tanto doente. A coisa mais triste que existe é quando a doença cai sobre uma família. Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem como se socorrer, mas a coisa é terrível. Quando você sente mal-estar, quando você sente uma terrível dor de cabeça, dor nas costas, coluna complicada, a coisa pior que existe, uma das coisas piores que você fica encurralado é realmente problema de saúde, a saúde abalada. Outro problema são as dívidas. As pessoas endividadas, pessoas que não sabem mais o que fazer, não conseguem sair, é como se estivesse atolada numa situação terrível, devendo para banco, agiota, para comércio, para tantas coisas. Hoje um pastor estava viajando, pediu socorro, que ele pediu um dinheiro, R$150, para pagar urgente a luz da casa, senão a luz da casa dele ia ser cortada e ele tem criança pequena na casa. Falei, mas pastor, o que aconteceu? Eu me enrolei. São situações que parece, mas R$150, faz uma vaquinha aqui, um dá 10, outro dá 20, resolve o problema, mas às vezes a pessoa não consegue nem isso. Foi ele que disse, tentei emprestar de alguém, mas ninguém quer me emprestar um tostão sequer. Eu, infelizmente, me enrolei esse mês, não consegui ter os recursos necessários para pagar a luz. Agora eu faria uma pergunta, ele tem para comida? Ele tem para se alimentar as crianças dele? Dificuldade de tudo quanto é jeito, dói no coração da gente. E quantas pessoas estão assim? E às vezes coisas piores ainda.
Está encurralado. Pessoas com casamento abalado. Quantas pessoas estão em dificuldade de relacionamento? Casamento abalado. Acontece na igreja e acontece no mundo. Uma coronel da Polícia Militar, Itamara, que eu conheço, discutiu com o marido. Essa discussão vinha já há longo tempo. E numa discussão terrível, ela pega o revólver e atira e mata o marido. Que triste, não é triste isso? E o marido major da polícia também. Os dois policiais. Encurralados. Casamento abalado. Quantas pessoas estão chorando hoje que não conseguem viver com o marido? E o marido não consegue viver com a esposa. Os filhos olhando e vendo o pai e a mãe naquela disputa. A coisa mais triste que tem é casal separado ou casal em crise, quando os filhos observam que papai e mamãe não estão se dando bem. Aparentemente, tudo normal, mas sabem que nas quatro paredes acontece tanta tragédia. Encurralados nesse mundo. Relacionamentos complicados. Namorados. Hoje tem os ficantes. Hoje tem as pessoas que falam assim, olha, você está vivendo sozinho, eu vou viver com você, vou morar com você, sem casamento, sem nada, e vão lá. De repente não dá certo o relacionamento. E quando as pessoas dizem, vamos viver junto durante um tempo, se der certo a gente fica, se não der certo, a gente separa. O que é isso? Deus não instituiu o relacionamento entre homem e mulher para ser dessa forma. Antigamente se conhecia, não é? Tinha a paquerinha, o flerte. De repente começava a namorar. Depois de um período de namoro, se viu que dá certo, começa o noivado. E depois o casamento. Não existe mais isso. Não tem mais namoro, não tem mais noivado e muito pouco casamento. Tem relacionamentos de todas as formas possíveis. Nós não vamos entrar no mérito da questão aqui essa noite. O que vai ser da minha vida? O que vai ser de mim amanhã? Você pode estar perguntando isso. O que vai ser de mim amanhã? Se eu estou endividado, se eu estou com problema no casamento, se eu estou com problema com o relacionamento, eu estou numa situação difícil, o que será de mim amanhã? O que vai acontecer comigo amanhã? Nós temos que aprender a enfrentar a situação que nós vivemos. Temos que aprender a enfrentar a situação que vivemos. Nós temos que usar estratégia divina para poder sair da situação que nós estamos. Saindo de uma situação de encurralado para ser vitorioso. Amém? Diga aqui comigo, eu quero ser vitorioso em todas as ações que Deus me colocar para a minha vitória. Amém? Você abre sua Bíblia aí, no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos aprender com Davi. Davi, diz a palavra de Deus, que é o homem segundo o coração de Deus. Veja bem, Davi intitulado como homem segundo o coração de Deus. Da família de Jessé, que tinha os seus irmãos, Davi pastoreava o rebanho quando Samuel foi até a casa para ungir o rei futuro de Israel. Ouviu todas aquelas pessoas que estavam na casa de Jessé, os filhos dele, não era nenhum deles. Até que Samuel perguntou, não tem mais ninguém aqui nessa casa, não? Na casa os irmãos de José, tudo lá sem fazer nada. Só o único que estava trabalhando, quem é Davi? Os filhos de Jessé, todos lá, folgados, né? Não tem mais alguém? Tem, mas ele está pastoreando as ovelhas. Chame-o. Quando chegou Davi, é esse o menino que foi ungido rei de Israel. Mas ele era um menino. Ele foi ungido rei, mas não era rei. Ele continuou com as suas atividades. Até que no tempo apropriado, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele foi junto com Saul, tocava a harpa para Saul, foi perseguido por Saul, quando Saul descobriu que ele era o ungido de Deus e que seria rei de Israel. Davi foi perseguido de tudo quanto foi jeito. Se vocês lerem a saga de Davi, vão verificar como sofreu este menino.
o homem segundo o coração de Deus, o homem que tinha a proteção de Deus. E quando o menino matou o urso, matou o leão e matou o gigante Golias, porque Deus estava com ele. Amém, irmãos? Porque ele falava que Deus estava com ele, e ele tinha certeza que Deus estava com ele, e todas as ações de Davi eram realmente movidas pelo Espírito Santo de Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, quando você reconhece o sacrifício de Jesus, você pode ter certeza que você foi escolhido por Deus. Amém? Que você foi um eleito, porque está na palavra. Você foi um ungido, escolhido, eleito por Deus. Então Deus tem que estar em você, e você tem que estar em Deus. Você tem que ter a certeza, porque tudo que você for fazer, através da orientação do Espírito Santo de Deus, Deus está com você, você alcançará a vitória. Amém? A minha vida está enrolada, minha vida está complicada, mas eu tenho Deus. Amém, irmãos? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, Senhor. É a declaração de Davi no Salmo 23, para que você consiga vencer todos os obstáculos da vida. Amém? Está ruim, está difícil, está complicado, mas eu tenho um Deus. A vitória está logo ali. Amém? Eu creio que vou sair dessa em nome de Jesus, porque o diabo não terá poder de anular acabar com o seu casamento, anular as suas finanças, nada, porque você tem um Deus. Você pode passar por qualquer dificuldade na vida, mas quando você tem certeza de que Deus está operando na sua vida, o milagre vai acontecer logo ali à frente. Amém? Questão de tempo. Existe uma distância entre o trono de Deus e você. É esse período de tempo é que você vai alcançar a vitória. Amém? Mas a situação de Davi foi complicada. Davi poderia ter a mulher que quisesse. Na verdade, ele teve muitas mulheres. O harém dele é espetacular. Não como o filho dele, Salomão, que tinha 700 mulheres e 300 amantes. 1000. Como que um homem consegue ficar com 1000 mulheres? Se uma já é difícil. Não é? 1000. Davi tinha várias mulheres. Mas veja só como o capeta tenta mexer com as coisas, com a sensibilidade humana, com a natureza humana do homem. A natureza do homem é um negócio muito sério. O homem é caçador. Ele vive sempre caçando algo diferente, principalmente mulher dos outros. Davi estava no pátio, em cima, no pátio não, ele estava no alpendre, no local acima, andando para lá na noitinha, ao anoitecer, andando para lá. Quem sabe estava cantando, fazendo um dos salmos dele, ó Senhor, louvando. De repente ele chega no alpendre e bate o olho lá embaixo. Uma grande janela, um pavimento embaixo, e tinha uma mulher tomando banho, nua. Devia ser uma bacia. Ela com um canequinho jogando água, tomando banho, nua, com a janela aberta. Davi olhou. Olha o capeta, né? Ele olhou, já imediatamente o pecado já entrou nele. O desejo carnal, a natureza humana pegou e tomou conta do coração de Davi e da mente de Davi. Olha que mulherão, que avião. E ficou olhando a mulher tomando banho. Agora, me diga uma coisa. Vocês conseguem tomar banho com a janela aberta? Alguém toma banho aqui com a janela aberta para todo mundo que estiver na rua ver? Lógico que não. E nem dentro de casa a pessoa toma banho e fecha a porta do banheiro para tomar banho, sim ou não? Não é assim? Você tem vergonha, a mulher, tanto o homem, tem vergonha de mostrar a sua nudez, mesmo que seja para parente, a não ser que seja marido e mulher acostumado com isso. Mesmo assim, existe mulher que respeita tanto o marido que não toma banho na frente dele, e vice-versa. Isso não quer dizer que seja proibido, a mulher pode tomar banho junto com o marido, eu acho que tem que tomar, sim. Bem, você vai tomar banho? Vou contigo, esfregar suas costas. Porque tem marido que tem umas costas que não consegue esfregar de jeito nenhum, não consegue, a mulher tem que estar esfregando lá para tirar os cascão, né? É isso aí. Mas não, ela estava nua, tomando banho, e Davi olhando. O coração dele já ficou completamente fora de órbita. Chamou um dos vassalos e disse: quem é aquela mulher lá? Ah, é Betseba. Ah, quem é ela?
mulher de Urias. Quem é Urias? Um general seu, um oficial do exército. Cadê Urias? Está na guerra. Chama. Fala para ele dar uma chegadinha aqui, tomar um chá comigo. E a mulher foi, tomou um chá com ele. Do chá para a cama foi 1 segundo. 1 segundo. E eles tiveram um relacionamento durante um tempo, enquanto o marido estava na guerra. Muito bem. Mas acontece um fato. Um fato que as mulheres, naquele tempo, não tinham preservativo e nem tampouco comprimidos anticoncepcionais. Não é verdade? Então, quando se tinha um relacionamento, com certeza poderia acontecer algo. E aconteceu. Ela ficou grávida. Qual justificativa ela teria? A barriguinha crescendo, o marido na guerra. Quem foi o responsável por engravidá-la? Ela ficou apavorada. Meu marido está na guerra, a pessoa vai ver a barriguinha, mas como que pode seu marido estar na guerra e você embarrigada? Como que fala o pessoal? Como que fala o pessoal? Quando a pessoa está grávida, tem um nome que fala aí. Prenha? Prenha não, prenha é animal. Gestante. Isso, gestante. Então ela estava gestante. Né? Estava gestante. Muito bem. E ela foi falar para quem? Para Davi. Falei, Davizinho, tem um negócio para contar para você. O que tem que você vai contar? Tô gestante. Tá o quê? Grávida. E agora? O que nós vamos fazer? Ele falou assim, vou dar um jeito nisso. Pode ficar tranquilo, dá um jeito nisso. Fica calmo, fica tranquilo, se preocupe não. Eu sou o rei pode tudo. Muito bem, ele manda matar Urias. Ele fala para os oficiais, manda um recado, cadê Urias? Está lá. Põe ele na frente do exército para que ele morra. Olha, gente, além de adúltero, homicida. Urias é para frente do campo de batalha e morre lá. E depois de um certo tempo, ele pega a Betseba e leva para o palácio. Foi um escândalo. Se tivesse as redes sociais naquela época, os jornais, rádio, televisão, Davi estava ralado. Teria que renunciar ao reinado. Quase perde tudo. Por irresponsabilidade. E ele fez isso por quê? Natureza humana. Ele não pensou nas promessas de Deus, ele pecou. Tragicamente pecou. O homem segundo o coração de Deus. Isso mostra que nós, embora crentes, buscando a Deus, orando, nós somos imperfeitos e humanos. E podemos pisar na bola, podemos errar. Mas teve consequência. Natã foi determinado por Deus para ir conversar com Davi. E disse para ele, no capítulo 12, versículo 9. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Já pensou que palavra terrível essa? Você pecou, Deus reprovou isso que você fez. Versículo 10. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Quando ele fez isso, ele desprezou Deus. Ele não confiou sua vida a Deus, porque ele tinha a mulher que ele quisesse. Ele tinha várias mulheres, por que vai pegar a mulher do outro? Por que ele desejou? É o desejo, é a natureza humana, é a carnalidade, a situação pecaminosa que nós vivemos no dia a dia. Minha mulher não está boa, está legal, já está com algumas rugas, embarrigou, engordou, eu quero aquela. E a mulher vai, a outra vai. Versículo 11. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia.
Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Isso quer dizer, isso aconteceu. Quando Absalão quis tomar o trono de Davi, Davi teve que dar uma fugida. O Absalão, o filho dele, namorou todas as mulheres dele, na frente de todo mundo. E ele sabia disso, e ele soube disso. Terrível, né? A espada está na sua casa. Você fez o errado. O Davi, o homem segundo o coração de Deus, pisou na bola, e a espada esteve na casa dele. O filho morreu, assassinado. Aconteceu um monte de desgraça. Se vocês verem a passagem, vocês vão ver o que sofreu Davi. Ele estava encurralado, sim ou não? Completamente encurralado. Versículo 12. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Deus perdoa. Deus perdoou o seu pecado, você não morrerá. Porque com certeza, se não tivesse perdoado, a condenação de Davi era a morte. Mas Deus perdoou Davi, falando: você não vai morrer não, mas vai ter as consequências. E as consequências terríveis que está aqui na palavra do Senhor. Versículo 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança, porque Natã disse ao seu filho: vai morrer. Filho de Betsebe, seu filho, o filho do pecado, vai morrer. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão, implorando para Deus que não matasse o seu filho. Nós temos que aprender com Davi para superar os problemas e encarar de frente e confiar em Deus. Porque o versículo 18 diz assim: 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Será que Davi fez isso? Aprender com Davi para superar os problemas. Nós temos que vivenciar as emoções. O versículo 19 diz assim: Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Nós temos que aceitar a disciplina de Deus. A criança morreu? Sim, morreu. Então, versículo 20: Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Nós temos que aceitar a disciplina de Deus, porque não tinha o que fazer. Por isso ele foi lá tomar um banho, se perfumou, comeu, tudo bem. Reconheceu o seu erro, mas teve a certeza de algo: o perdão de Deus. Recebeu a disciplina de Deus. Às vezes nós estamos passando por situações tão difíceis, que às vezes é disciplina. Deus está moldando o nosso caráter. Deus nos está ensinando alguma coisa, amados. Nós temos que, nas adversidades, aprender de Deus aquilo que Ele está falando para nós. Porque se estiver tudo bem, você não se preocupa com Deus. Se estiver tudo bem, com dinheiro, com família harmoniosa, tudo legal, não tem problema nenhum, você não pensa em Deus. Você não depende dEle. Você vai achar que a dependência é só do seu trabalho, daquilo que você tem. Mas quando nós passamos por adversidade, com problemas sérios, encurralados, nós somos totalmente dependentes de Deus e colocamos nele a nossa confiança. E temos que aprender, vivenciar as coisas da maneira que são. Encontrar na disciplina de Deus algo para a nossa vitória. Amém? Nós temos que lutar em meio à adversidade. Temos que lutar em meio às adversidades. Temos que encontrar que estratégia nós estamos vivendo para poder viver da maneira que Deus quer que nós vivamos. Nós temos que priorizar objetivos.
Nós temos que buscar o Senhor, orando, lendo e obedecendo a palavra. Você abre aí em Tiago, capítulo 2, versículo 22, 23, 24 até o 25. Olha só o que o apóstolo diz. Tiago, capítulo 2, versículo 22. Olha o que ele diz para nós. Nós queremos sair, estamos encurralados, nós queremos algo diferente. Muito bem. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Quando nós aprendemos a palavra, que nós devemos vivenciar a nossa fé, crer em Jesus Cristo e tentar vencer todos os obstáculos, dependendo de Deus, nós temos que praticar a palavra. O que é praticar a palavra? É ler, meditar e agir. Senão nós estaremos nos enganando a nós mesmos. Diz ainda o apóstolo: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua palavra. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a. Amém, irmãos? O que significa para nós? Significa que será feliz naquilo que fizer. Felicidade naquilo que fizer. Porque a receita está aqui. A palavra de Deus era tão linda, tão maravilhosa. Quando você ora, quando você medita e pede a ação do Espírito Santo na sua vida, você vai receber de Deus a orientação, porque vem através do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E é o Espírito Santo que vai nos dar o quê? A vitória. Estamos encurralados? Mas com o Espírito Santo do Senhor nós saímos da situação. Amém, irmãos? Então, nós temos que ter algumas coisas a pensar. Primeiro, esquecer o passado. Esquece as coisas do passado. Não traga à memória aquilo que te traz desgraça. Em Lamentações 3:20, Jeremias diz assim: traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Se tem coisas ruins que eu passei ontem, ontem foi ontem. Não viva o ontem, não viva o mês passado, o ano passado, não viva, viva o hoje. Porque Jesus disse que basta cada dia o seu mal, amanhã é outro dia, mas viva o seu hoje, confiando, buscando em Deus para você ter vitória. Amém, irmãos? Senão você vai continuar encurralado e não vai sair de onde você está. Então você tem que esquecer o passado. Reparar os erros, o que eu fiz de errado, vou reparar quais são os meus pecados. Eu fiz um pecado, eu caí na consciência que eu pequei, perdoa-me, Senhor, não vou fazer mais. Tem que assumir isso. Também você pode ser corajoso. Ser corajoso é ter condição de enfrentar a situação, seja ela qual for, com coragem, destemor. Josué enfrentou várias guerras. Depois que Moisés morreu, ele ficou apavorado. Ele não queria, mas foi o sucessor, porque Deus assim o determinou. E Deus disse: seja forte e corajoso. Onde você for, estarei junto com você. Quando Deus fala isso para nós, o que nós temos que ir? Para frente, lutar com coragem, ousadia, porque Ele está conosco. Amém? Jesus mesmo disse: eu estarei convosco até o fim dos séculos. Amém? Então, se Jesus está conosco, vamos para frente. Buscar fortalecimento na palavra. Buscar fortalecimento na palavra. João 17:17 diz assim, para que você memorize, para que você guarde esse texto, para que você tenha coragem de vencer e sair da situação, talvez terrível que você está vivendo, e alcançar a vitória. João 17:17, a oração de Jesus a Deus. Ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, irmãos? É Jesus falando para Deus: Senhor, esse aqui são os meus discípulos. Aqueles que me seguem são meus discípulos. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Amém, irmãos? Eu sou suspeito para falar. Isso é lindo ou não é lindo, hein? Hã? Presta atenção, mas santifica-os na verdade. É Jesus orando por você e por mim. João capítulo 17 é a oração de Jesus ao Pai. Ele diz: ó Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Amém, irmãos? Como é que está o seu coração nessa noite? Voltado para Deus? Você está buscando ao Senhor todo dia?
praticando a palavra? Está encurralado? É o momento de você sair, porque a vitória é certa. Amém? Vem o anjo do Senhor te libertar agora, tirar você das dívidas, tirar você da situação de saúde abalada, de relacionamentos complicados. Deus vai trazer agora para você harmonia na tua vida, na tua família, no teu trabalho, onde quer que você esteja. Amém? Fique assentado mesmo e curva a sua cabeça, que nós vamos orar e interceder. Os pastores estarão circulando a igreja, abençoando a tua vida, e nós vamos pedir para Deus te abençoar nesta noite. Você que está em casa, assistindo pela internet, também, se puder ajoelhar, se você curvar a sua cabeça, e você pedir, é só você e Deus. Não deixa nada perturbar o teu coração, a tua mente, é só você e Deus. Ele ouve a sua oração. Jesus diz assim, que nós devemos entrar no nosso quarto, desligar tudo, orar em secreto, e Deus em secreto nos responderá. Onde quer que você esteja, coloque sua vida diante do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Paizinho querido, lembramos agora daquela oração maravilhosa que Jesus fez em favor dos discípulos, em favor de nós. Diz Jesus, entre outras palavras lindas, santifica-os, Pai, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E Jesus disse, a vida eterna é o conhecimento de Jesus Cristo e do Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. Ó Pai, nós sabemos que tantas pessoas estão em sofrimento, tantas pessoas estão desiludidas, tantas pessoas estão magoadas, entristecidas, endividadas, sofrendo abusos, sendo maltratadas, perseguidas. Esse mundo tão complicado que nós vivemos. Por isso, Pai, diz o Senhor Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que nós queremos ter no nosso coração. Essa verdade é que queremos distribuir às pessoas que amam ao Senhor, porque o Senhor nos diz que nós devemos ir buscar essas pessoas, pregar e fazer discípulos. Mas nós queremos aprender mais de Ti. Ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos, Senhor, a depender de Ti. Ó Pai, eu quero interceder pelas vidas das pessoas que estão nesta hora, neste momento, no Teu santuário, em casa, onde estiver assistindo, para que o Senhor traga uma bênção especial. Eu os abençoo em nome de Jesus. Traga felicidade, alegria, paz. Remova o que não presta, toda a enfermidade, toda a doença. Anulamos todo o espírito que traz a enfermidade, a depressão, os vícios das drogas, da bebida, do jogo, vício do sexo. Anulamos em nome de Jesus, porque nós buscamos o Senhor de todo o coração. Ó Pai, derrame Tuas bênçãos nas vidas dessas pessoas. Derrama uma unção de coragem, de ousadia, para que eles possam ter vitória, aprendendo com a Tua palavra a respeito de que nós devemos enfrentar as situações para a honra e glória do Teu nome. Repreendo todo espírito maligno, todo espírito que traz a depressão, que traz a miséria, que traz as coisas ruins. A enfermidade está anulada e eu dissolvo em nome de Jesus. Ó Pai, abençoa cada vida que está aqui conosco. Abençoa cada vida que está participando direto ou indiretamente desse culto. Traga o benefício da graça, porque estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, do maligno. Livra-nos, Senhor, dos acidentes. Livra, Senhor, dos facínoras. Livra-nos, Senhor, dos malfeitores. E nos proteja, que os anjos do Senhor estejam ao redor de nós, e nos livrando, e nos abençoando. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Fique em pé, estende suas mãos para receber a bênção do Senhor. Estenda a sua mão assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Saúde, alegria, paz, felicidade, prosperidade em tudo que você fizer. Eu os abençoo em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, igreja? Dá um abraço no seu irmão, desejando hoje foi meu dia de vitória. Amém?